Olá, seja bem-vindo! Capítulo 11 do meu livro, o vídeo de hoje, o tema é Náufrago, né? O nome do capítulo, Náufrago, onde eu conto uma história delicada da minha vida, onde eu passei por um momento de luta pelo meu casamento e no final acabei me divorciando. É um ponto de inflexão na minha vida que realmente foi um momento de muita dificuldade, mas que enfrentei com muita coragem, muita disposição e muita reflexão, principalmente, sempre atento ao que Deus queria de mim, ao que Deus estava querendo que eu aprendesse, desenvolvesse. E graças a Deus hoje estou vivendo muito melhor, mas foi um momento de muito aprendizado e eu quero compartilhar com você nesse vídeo. Voltando a falar aqui, como eu falei em todos os outros vídeos, se você está assistindo esse vídeo sem ler o capítulo 11 do meu livro, talvez não faça sentido, né? Não continue, leia, né? E você vai ver que vai fazer muito mais sentido ter a experiência completa de leitura, de indicação de filmes, de trilha sonora, tudo que está no meu livro aqui, que você pode adquirir também na descrição aqui do vídeo, tá bom? Eu quero falar sobre esse tema de superação. Eu já quero falar do filme Náufrago. Eu acho que nenhum outro vídeo aqui eu falei do filme em si, mas esse filme aqui ele tem todo sentido. Eu não sei se você assistiu esse filme aqui, você precisa assistir, mas você precisa assistir entendendo ele não só como uma história. Talvez você vai precisar assistir ele até mais de uma vez. Porque ele é um filme que ele tem uma história interessante, um contexto bem bacana. É um rapaz que ele cai no avião dentro de uma ilha e passa por um processo de sobrevivência. É uma atuação maravilhosa do Tom Hanks, um filme muito bom, mas ele tem muitas simbologias. E eu gostaria que você se aprofundasse. Lógico, se você nunca assistiu, assiste a primeira vez se divertindo, em família talvez, tal. Mas depois tente se aprofundar, você como personagem daquela história, você no papel daquele ator, e aquele contexto todo como se fosse a sua vida. Então, o mar representa o quê? A ilha representa o quê? O avião representa o quê? A bola representa o quê? O que naquele filme representa ao seu redor? E você vai ter muitos insights, muitos aprendizados com esse filme, e esse filme tem tudo a ver com a fase que eu passei, por isso que é o título do capítulo, tá bom? É uma história de superação, a minha, a sua, a do filme, do ator do filme. Nós temos histórias de superações, né? Essa é uma história que eu tive de muita superação, e uma coisa que eu tenho aprendido muito a partir desse momento delicado na minha vida é que a liberdade na nossa vida é uma escolha. Nós nascemos, fomos criados por Deus para sermos pessoas livres, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus não, a vontade de Deus para você, né, não é que você seja uma pessoa prisioneira, né, escrava, né, uma pessoa com escolhas limitadas. Não, Deus ele te dá uma liberdade de opções, um infinito de possibilidades na sua vida. Você tem possibilidades de escolhas todos os dias, né? Todos os dias na sua vida você pode escolher. E cada dia, às vezes naqueles momentos mais cruciais da sua vida, você vai poder tomar decisões mais que precisam ter decisões mais sérias, vamos dizer assim, talvez um plano de carreira, com quem você vai casar, ter ou não ter filho, né? Enfim, onde vai morar para seguir, às vezes uma decisão delicada de uma tomada de decisão que envolve alguma coisa, enfim, mas você o tempo todo está livre para escolher. Deus te dá essa liberdade e você é livre para fazer as escolhas pela sua vida. E isso foi o meu maior aprendizado depois desse momento delicado que eu tive, né? Que a vida, ela merece ser vivida pelas nossas escolhas. Por exemplo, esse livro aqui é uma coisa que eu estava planejando há muito tempo, mas eu permitia que outras pessoas me influenciassem. Às vezes eu desanimava porque eu contava o que eu queria, mas ninguém me animava, eu me desanimava e eu deixava para depois. Até um dia que eu falei, cara, eu sou livre, eu mereço, eu quero realizar esse sonho, eu vou realizar. E talvez você tenha esse projeto dentro de você, talvez você tenha um sonho de criança dentro de você, talvez você tenha
uma decisão que você está adiando há muito tempo. E eu quero através desse vídeo aqui, te motivar a entender que está tudo nas suas mãos, só depende de você, não depende de circunstâncias, não depende de apoio de pessoas, não depende de recursos. Todos os recursos que para você alcançar aquilo que você sonha, você já tem dentro de você, você só precisa desenvolvê-los e você pode realizar aquilo que você tem. A sua liberdade está dentro de você, é uma escolha que você precisa entender isso hoje e começar a dar o primeiro passo, entender. Ser liberto emocionalmente. O que nos aprisiona são as nossas emoções, o que nos aprisiona são os nossos medos, os nossos traumas, aquilo que nós carregamos lá do passado, os nossos fracassos, né, os insucessos da vida. A gente fica travado, medo de arriscar, medo de perder, medo de sofrer, medo do que vão achar, né? Então esses medos, esses traumas, esses insucessos na nossa vida, eles nos aprisionam. E eu quero te dizer, você é livre para se libertar hoje e viver o seu sonho, da sua empresa, da sua família, né? De morar em outro lugar, de conquistar algo novo, de comprar aquilo que você quer, de fazer uma transição ousada de carreira, né? De tomar uma decisão sem pensar muito nas dificuldades, nos problemas, nas tempestades, e sim na sua realização, no seu merecimento, no seu potencial, naquilo que você nasceu para ser. Você é como um pássaro que precisa voar, não para ficar preso numa gaiola. Então esse foi o maior aprendizado da minha vida. E qual que é o ponto-chave? E aí eu vou caminhar para o desafio. O ponto-chave é que nós, muitas vezes, não paramos para pensar. Nós não temos tempo para pensar. A nossa vida é tão corrida, né? Que a gente não tem tempo para pensar. A gente tem tempo para trabalhar, a gente tem tempo para ficar no celular, é ou não é? A gente tem tempo para conversar com pessoas, trabalhar, talvez descuidar um pouco da saúde, se alimentar, que é necessário, fazer as coisas necessárias da vida e esperar o final de semana e se divertir um pouco, descansar um pouco, curtir, distrair e depois entra num ciclo e a gente vive nesse ciclo por dias, semanas, meses, anos e pessoas que vivem há décadas e no mesmo loop, não saindo do lugar, fazendo as mesmas coisas e não sendo feliz nessas escolhas. O que eu quero te dizer? Tire um tempo para pensar. Tem um livro de Napoleon Hill que fala assim, quem pensa enriquece. Qual que é o segredo dos ricos? É porque eles pensam, é porque eles pensaram, eles pararam para pensar. E nós, muitas vezes, você talvez não esteja parando para pensar porque você vive com a demanda cheia da sua família, do seu trabalho, agenda aqui, coisa ali, tapa-buraco aqui e ali, e urgência atrás de urgência, a sua empresa demanda muito de você e não tem tempo para um lazer, não tem tempo para pensar, e você não consegue nem pensar porque você para pensar, já aparece um problema, você não consegue ficar parado para refletir um pouco qual que é o próximo passo. Eu quero te falar. Slow down. O que é o slow down? Slow down é o desafio de hoje, desse capítulo. É você parar e não entrar no ritmo frenético das pessoas do seu redor. Um dia eu estava andando no metrô, acelerado, cheio de problema, e correndo e andando naquela frenesi, né? Aquela ritmo acelerado do metrô de São Paulo. E empurra e tal, e eu tava naquele ritmo, até que um momento eu falei assim, ei, calma, eu não tô com pressa, eu não preciso andar nesse ritmo. Eu lembro que eu parei assim, fiquei tranquilo e fui andando no meu ritmo, devagar, diminui o passo, e tive um momento agradável. E todas as semanas eu tenho esse momento, eu olho para a natureza. Eu falei já no capítulo anterior ou no outro, que eu tomo meu café, tenho meu momento com Deus, mas às vezes eu olho a natureza, eu olho ao redor, eu paro, penso, reflito, tomo um café, penso na vida, ouço uma música, faço uma meditação e tenho tido várias ideias, tenho vivido muito assim, uma vida muito que vale a pena realmente de entender que tudo está no meu controle e está tudo bem, entendeu? Então, o meu desafio para essa semana, para esse capítulo desse vídeo é slow down. Diminui o ritmo. Uma vez eu fiz um vídeo, coloquei no Instagram e uma pessoa, ela me agradeceu porque ela viu aquele vídeo
E ela, naquele dia que ela viu o vídeo, ela teve um AVC. E ela ficou em coma. E depois ela voltou e ela lembrou de mim. E ela me mandou uma mensagem falando: naquele dia eu vi aquele vídeo e eu falei, eu preciso fazer um slowdown. Eu preciso diminuir meu ritmo, eu não preciso andar acelerado assim. Mas naquele dia mesmo ela teve um AVC. E ela veio me agradecer que ela conseguiu lembrar e voltou. E eu tenho certeza que essa pessoa teve por uma experiência tão não agradável, não tão agradável, mas ela conseguiu fazer um slowdown. E você? Vai fazer um slowdown ou não? Faça um slowdown, faça uma experiência uma semana. Pare. Cuide de você, mãe. Mãe, cuide de você antes de ficar pensando só nos seus filhos. Vó, cuide de você antes de pensar nos seus netos. Esposa, cuide de você antes de ficar pensando no seu marido somente. Lógico, todas as pessoas são importantes, mas você é tão importante quanto ou mais importante. Estou falando com as mulheres, mas também falo com os homens, né? Empresário, né? Marido, pai, né? Todos os papéis que a gente exerce, que traz esse peso, essa carga, esse cansaço, é tempo de descansar. Não espere o final do ano, não espere as suas férias para descansar. Descanse hoje, descanse todos os dias, tá bom? E é isso, não vá para o próximo capítulo final, capítulo 12, sem antes cumprir esse desafio. E eu te vejo, os 2 últimos desafios são os melhores, tá bom? Eu te vejo lá, não deixe de compartilhar sua experiência comigo, quero te ouvir, quero te ver, quero estar com você na leitura dessa jornada. Até mais!